por gentileza. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Que bom, que alegria poder estar aqui mais uma vez na nossa casa. Eu estou quase um visitante, né? Eu mandei esses dias, ó o Josué ali, ó. Eu falei com o pastor Rogério esses dias, eu tive vergonha de pedir perdão, mas esses dias tem sido muito intenso, trabalhando de dia, de tarde e estendendo também um pouco à noite, para suprir algumas demandas, mas não desviei não, viu? A igreja está orando e nós estamos firmes em Cristo. Minha esposa Raíssa com a Maria Luísa, elas deram uma saidinha, o Levi ficou em casa, e eu louvo a Deus por poder estar aqui, pelo nosso pastor Rogério. Muito obrigado, pastor, pela sua compreensão, tá bom? Pelo seu carinho, Deus abençoe o senhor, estamos juntos. Alexandre, evangelista Alexandre, pelo convite. Eu estou em casa, né, irmãos? Então, sem muitos agradecimentos, mas eu dizer sempre que eu amo vocês e peço sempre a oração da igreja ao nosso favor, tá bom? O tema proposto para esse mês dos adolescentes, eu estou até tô com uma foto no cartaz, Jesus, o caminho para uma nova vida, baseado em João, capítulo 14, 6. É fato que quando nós, leitores da Bíblia, quando nós vamos examinar as Escrituras, e nós vamos passar, por exemplo, nos evangelhos escritos, sendo eles Mateus, Marcos, Lucas e João, eu penso que é fácil da igreja lembrar disso, que o evangelho por João, ele é aquele evangelho que ele mais vai trazer uma linguagem diferente. Ele não vai se parecer com os 3 primeiros evangelhos, chamados de sinóticos. A expressão sinótico é semelhante, pelo fato de, por exemplo, a priori, parece que Marcos foi o primeiro que escreveu o evangelho. Só vale também aqui relembrar a igreja, que vocês já sabem, não tem 4 evangelhos, é apenas um evangelho narrado de 4 perspectivas diferentes. Marcos é aquele que ele vai trazer primeiro a sua linguagem e a sua visão sobre Cristo e sobre também o seu parecer sobre quem Cristo era para aquelas pessoas. E João, ele vai se apresentar, ou ele vai apresentar a Cristo como o Filho de Deus. Eu penso que nesse tema, que é muito sugestivo para os adolescentes e para a igreja de uma forma em geral, Jesus é um novo caminho para uma nova vida. Eu penso que João capítulo 14, ele de fato ele embasa muito bem, só para relembrar a igreja, que João ele vai mostrar que Jesus ele apareceu para algumas pessoas, para mudar a vida dessas pessoas. Só antes de citar essas pessoas, vale também pensar aqui, que quando Jesus diz em João capítulo 14, versículo de número 6, ele diz, eu sou um caminho. É assim que está escrito? Não, ele diz, eu sou o caminho. A expressão o ali é um artigo definido. Ele não está dizendo, se você quiser do seu jeito, de qualquer forma, se você bater em qualquer porta, você vai me encontrar. Na verdade, não é isso. Jesus está dizendo, porque possivelmente a forma que João escreve é porque também tinha até mesmo outras religiões crescentes naquele período, onde muitas pessoas estavam trazendo ensinos heréticos, heresias. O gnosticismo, por exemplo, estava adentrando também, estava ganhando o coração de algumas pessoas. E quando Jesus ele se apresenta como o verdadeiro caminho. E aqui também vale só relembrar a igreja, ou a quem de repente está ouvindo pelo YouTube, nós estamos aqui nesta oportunidade e não são todos os caminhos que levam ao céu, não são todos os caminhos que levam a Deus. Na verdade, há uma briga sobre o teísmo, por exemplo, até hoje. O ateísmo é algo que ele de fato não crê na existência de Deus, mas o teísmo e principalmente o politeísmo, pelo fato de acreditar em vários deuses,
Jesus ele vem apresentar o Pai. Então ele disse que ele está no Pai e o Pai está nele. Ele e o Pai é um só. Só que nós cremos na divindade. A divindade, ela é não repartida, mas nós cremos em Deus, Cristo e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso se chama, dentro da teologia, de trindade. Se você ficar tentando explicar a trindade, você não vai conseguir. Porque também tem coisas que é mistério. Mas cremos assim pela fé também. Então, quando ele começa a expressar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Jesus, ele, quando se apresenta para alguma pessoa, ou alguma pessoa, seja ela jovem, adolescente, seja ela alguém da igreja, irmãs que estão aqui, todos nós que aqui estamos, tivemos um encontro com Jesus em algum momento. Só que antes vivíamos em um outro caminho. Cada um vivia um caminho que acreditava ser a verdade. E hoje, falando sobre essa possibilidade de a verdade, no século que estamos vivendo, principalmente dentro da filosofia, sociologia, essas matérias que estuda também a antropologia, dentre todas que estudam o homem de uma forma em geral, nós vamos perceber que parece que hoje não tem mais a verdade absoluta. Na verdade, algumas pessoas falam, não, essa é a sua verdade. A minha verdade, ela é diferente da sua. Só que quando nós apresentamos o Evangelho, aquilo que eu creio deixa de existir. Aquilo que você pensa precisa deixar de existir, porque o Evangelho ele não compactua com aquilo que eu penso. O Evangelho ele é transformação de vida. Então, se você está aqui nessa noite e você quer seguir o seu caminho, as suas razões, as suas percepções, a forma que você quer viver, me desculpe, mas esse não é o Evangelho da Bíblia. O Evangelho que nós seguimos é o Evangelho onde Jesus é o Senhor e nós continuamos seus servos para a glória de Deus. Ou seja, você está aqui nesta noite e se você ainda manda em você, se você acha que você é quem domina os seus desejos, por mais que cremos e acreditamos na expressão do livre-arbítrio, que se você quer ou não quer vir para a igreja, isso não é nenhuma só briga teológica, mas é só uma força de expressão hoje para que a gente possa compreender. Você decidiu vir aqui e você decide seguir a Cristo. Anderson, eu não tenho potencial em mim mesmo para seguir a Cristo. Bom, Jesus, quando você volta no Evangelho escrito por João, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, eu gostaria só de citar aqui, eu prometo que eu termino no tempo. Quando você lê, por exemplo, João, capítulo 1, verso de número 43, está escrito assim: no dia seguinte, Jesus quis ir a Galileia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. A expressão segue-me, ele está olhando para Filipe e está dizendo, eu sou um caminho, eu sou uma novidade de vida, eu sou uma transformação de vida. A partir desse momento, Filipe ele deixa daquilo que ele estava vivendo e a partir daquele momento ele começa a seguir a Cristo. Não somente isso, nos versículos que vêm logo depois, Filipe, que é de Betsaida, ele vai chegar até André e até a Pedro, e Filipe vai falar para Natanael, dizendo, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. A partir daquele momento, o homem que acabou de ter um encontro com Jesus e está no caminho, começa a divulgar para outras pessoas, dizendo que tem alguém que é aquele Messias, é aquele homem prometido, escolhido, que está no nosso meio. A partir daquele momento, quando Jesus olha para Natanael, você conhece muito bem essa passagem, Jesus olha para Natanael e fala, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A partir desse momento, quando ele tem o encontro, Natanael é impactado por Jesus e a partir desse momento, ele começa a seguir a Jesus. No capítulo 2 do Evangelho escrito por João, Jesus vai se apresentar também a uma família que está em um casamento em Caná da Galileia.
a expressão do texto, quando acaba o vinho, você percebe muito bem que Jesus está no lugar certo, no momento certo, e vai ter a oportunidade de trazer algo para aquela família. Jesus, ele não é apenas o caminho, ele também quer colocar a gente neste caminho. E quando nós entramos nesse caminho, a cultura de Jesus, ele entra dentro de nós. A nossa vida passa a mudar. Tudo na nossa vida começa a ser diferente. Relacionamento, amigos, família, escola, trabalho, toda a sua parentela. Por quê? Porque a partir daquele momento, nós deixamos de viver ou andar em um outro caminho, que era um caminho de perdição. Arthur disse muito bem aqui, e nós cremos, né, que existem só dois caminhos, ou céu ou inferno. E as placas, né, que você passa nas ruas, interessante hoje que tudo hoje vira meme, né? Eu vi agora, ontem acho que foi, alguém andando na contramão ali perto do açude, todo mundo brincando, porque sabe que se tem alguém andando na contramão, vira chacota. Se tem alguém fazendo algo de errado, percebe-se que é notório. É impossível, irmãos, nós como igreja, e cada um viver o seu jeito, cada um seguir um caminho. Alguém vai virar chacota, alguém vai virar meme, mas quando todos estão caminhando para o mesmo caminho, Jesus está falando: eu sou esse caminho que vocês estão percorrendo, eu sou esse caminho que vocês estão caminhando comigo e através de mim. E é interessante, porque no capítulo 2, quando ele se apresenta para aquela família, ele faz um milagre. Capítulo 3, ele vai se apresentar a Nicodemos. Nicodemos encontra-se com Jesus. O texto diz para nós que ele encontra com Jesus pela noite. A partir daquele momento, Jesus está falando para Nicodemos: Nicodemos, eu sou o caminho, você precisa nascer de novo. Então você está aqui nesta noite, antes de fazer aplicações, eu quero só explicar aquilo que está escrito. Jesus, ele olha para Nicodemos, mas Nicodemos é alguém que domina a lei. Nicodemos, ele é um mestre da lei. E aí Jesus olha para ele: como tu sendo mestre, como que você sendo doutor da lei, você não compreendes, Nicodemos, o que eu estou dizendo? A partir daquele momento, Nicodemos tem um encontro, mas a Bíblia não deixa o parecer que a partir daquele momento, Nicodemos começa a seguir a Jesus. Mesmo que você procure na história da igreja, tem pelo menos 3 citações no percorrer do texto sobre Nicodemos, mas eu não quero falar sobre isso. Mas Jesus também se apresentou a um homem, mostrando que ele era o caminho, aquele que precisava passar por ele para nascer de novo. Em João, no capítulo de número 4, Jesus vai encontrar com a samaritana. E sabe o que é interessante? É que no capítulo 4, verso 6, Jesus está cansado do caminho. Só que ele não está cansado da cruz, ele está cansado pela fadiga do sol quente. Só que há um propósito naquele cansaço. Ele se apresenta no poço de Jacó e tem uma mulher que vai buscar água. Percebe que ele está cansado do caminho, mas ele é o caminho, e aquela mulher está no caminho dela, mas a partir daquele momento ela deixa de viver o caminho dela e segue o caminho que a partir daquele momento ela vai seguir através daquele poço. A vida dela nunca mais será a mesma. Por quê? Porque enquanto ela busca sustento para si mesmo, o caminho dela é de ida e de volta. Mas quem encontra Jesus nunca mais volta. Por quê? Porque ele tem água que mata a nossa sede. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus é aquele que se apresenta nessa noite para matar a tua sede, não apenas física, mas a tua sede espiritual. Talvez você está aqui nessa noite e você está procurando em tantos outros lugares. E me permita dizer aqui nessa noite, eu já conheci pessoas que frequentam a igreja, e me permita, não estou aqui ofendendo ninguém, mas são pessoas que conseguem vir no culto de domingo, e segunda vai no terreiro de Umbanda, na terça vai na mesa branca, na quarta vai no centro espírita. São pessoas que estão procurando algum tipo de acalento. Na verdade, essas pessoas que procuram refúgio em outras pseudo-religiões, são pessoas que ainda não encontraram o verdadeiro caminho. Por quê? Porque quem encontra com Jesus não precisa procurar outros caminhos, não precisa
procurar outro tipo de situação, não. Quem encontra Jesus basta, porque Jesus, Ele é o verdadeiro caminho para a glória do nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Então, Jesus, Ele se apresenta em João, no capítulo 4, para a samaritana. Você vai perceber também no capítulo 5, que Ele vai se apresentar a um homem paralítico de Betesda. Ele vai trazer a cura, ou seja, percebe-se, e agora eu vou começar a aplicar para não ser cansativo para quem não gosta só da exposição da Bíblia, mas eu vou tentar aqui, eu estou falando rápido por causa do tempo, então você vai dando glória a Deus aí. Então, só que no capítulo 6, olha só como é interessante, agora vai apertar um pouquinho, nós somos da Assembleia, mas vai dar tudo certo. No capítulo de número 6, Jesus, ele olha para os discípulos, lá para os versículos de número 60, as pessoas começaram a perceber, adolescentes, jovens, imagine só que Jesus pega esse microfone nessa noite e começa a falar palavras duras. Algumas pessoas dentro de si mesmo estão falando, que palavra dura é essa? Ele está apertando muito caldo, ele tem que pregar um evangelho mais Nutella, ele tem que pegar leve, porque se ele não pegar leve, eu vou deixar ele sozinho. Você está aqui nessa noite, mas a sua mente não está aqui. Tem pessoas que conseguem estar aqui nessa noite e está com a mente lá fora. Pessoas que conseguem estar aqui, mas não conseguem ouvir a voz de Jesus. E Jesus olha para esses discípulos e começam a falar: vocês querem retroceder? Vocês querem voltar? Vocês querem me abandonar? Porque ninguém que está aqui por obrigação ou por causa de eleição, coisa nenhuma. Você está aqui e Jesus está falando: você nessa noite quer continuar com a sua cruz? Olha bem para mim aqui, você está aqui nessa noite e você escolheu seguir a Jesus. Tem uma cruz que você carrega, e essa cruz, ela não é física, é a cultura da cruz que está sobre os seus ombros. As pessoas estão olhando para nós, igreja do século 21, muitos estão trazendo chacotas para a igreja, é escândalo atrás de escândalo, são líderes que estão corrompidos, são situações que estão desagradando ao nome de Jesus, mas mesmo assim Jesus continua pregando e falando: adolescente, você quer voltar para a vida que vocês viviam antes? Irmãs do círculo de oração, vocês querem voltar para as novelas, para a vida antiga que vocês estavam vivendo? Obreiros, vocês querem voltar para o forró, para a cachaça, para o prostíbulo, ou vocês querem continuar me seguindo? Igreja, vocês estão aqui nessa noite, será que você ainda deseja seguir a Jesus nesse caminho? Eu tenho uma palavra de Deus para você: você não vai ter flores nesse caminho, não. Se você está esperando anjos com a cacho de uva e abanando você para lá e para cá, dizendo que vai passar, eu não tenho problema com louvor não, mas tem louvor que não vai, irmão, vai passar, não vai não, é chicote atrás de chicote mesmo, é perseguição atrás de perseguição, mas enquanto nós estamos seguindo, Jesus está no caminho e está dizendo: continua porque eu fui primeiro, continua porque eu pisei primeiro. Quem pode adorar Ele aqui nessa noite? Só quem está no caminho. Oh, glória! Aí tem algumas pessoas que colocam Jesus na parede e falam assim: olha Jesus, eu sou ético, viu? Eu também sou, irmão, eu amo. Eu sempre digo isso daqui, mas eu preciso dizer: olha Jesus, eu sou pós, viu? Eu sou doctor, eu sou diferente. Irmão, você não é nada, irmão. Nós não somos nada. Se não for a cruz, se não for Jesus, nós estávamos perdidos. Você está aqui nessa noite e agradeça a Deus, debaixo de prova, debaixo de luta, mas nós estamos no verdadeiro caminho. Vai voltar para trás? Se Jesus falou para os discípulos, quem dirá para nós? Imagine Jesus falando aqui nessa noite: oh, liberdade, querem voltar? Aí alguém toma a palavra e fala: para quem? Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Oh, glória! Você está aqui nessa noite e Ele te dá a oportunidade. Quer voltar? Fica
Jesus ele começa a se apresentar, e aí ele começa a falar sobre vários caminhos, ele começa a falar para as pessoas sobre o caminho, ele começa a mudar as pessoas, e elas entram no caminho. Jesus certa feita chegou para um homem, o Bartimeu. Bartimeu não é o nome, Bar é uma expressão de filho, Timeu é o pai, então filho de Timeu. A expressão que o texto traz é que ele está à beira do caminho. E Jesus está no caminho. Jesus não sai do caminho para ir na beira. Jesus fala, quem está na beira que entra no. Vamos de novo. Traguem ele. Tentaram calar, não foi? Foi. Tragam ele. O que você precisa? Eu quero ver. Então veja. A partir daquele momento, o Bartimeu, o cego, seguiu a Jesus no caminho. Você está procurando resposta onde? Adolescente. Que é culto para os adolescentes, para os jovens, para a igreja. Nós estamos aqui nessa noite, e a expressão de João no capítulo 14, e eu volto para o texto e eu caminho para finalizar. Quando Jesus ele está conversando com os discípulos já tiveram experiências, os discípulos já viveram, por mais que foram apenas 3 anos e meio, aproximadamente, que viveram com Jesus, mas foi um ministério muito intenso. Olhe para mim. Jesus, ele colocou na vida dos discípulos. Ele começou a falar, olha, vocês vão passar por provações. Vocês vão passar perseguições. Só que eu estou com vocês. Ô Pedro, e outra, quando Jesus, ele será assunto ao céu, ele não deixará a igreja, ele não deixará eu e você sozinhos. Ele diz, eu enviarei um outro Consolador, o Paracleto, aquele que anda lado a lado. Sabe o que é interessante? É que enquanto você está caminhando, se você está falando sozinho, se você está conversando sozinho, o Espírito Santo está do seu lado dizendo, eu entendo isso. E aí o texto diz ainda que ele intercede por nós com gemidos. Me permita dizer isso. Alguém está andando na caminhada, no caminho, está dizendo, não aguento mais. O Espírito Santo, aguenta, eu estou com você. Você está aqui nessa noite e você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você precisa parar de tergiversar em 2 caminhos. Você precisa decidir, ou segue Jesus ou não segue. Nós estamos aqui nessa noite e a conversa, se fosse uma linguagem mais jovial, eu poderia dizer, aqui o papo é reto mesmo. Nós estamos aqui nessa oportunidade, irmãos, não tem outro lugar melhor do que aqui. Tem? Não. Você pode frequentar os 30 dias, 45 dias do São João, não vai resolver. Um culto, Deus pode mudar a tua vida. Um culto. Quem está solteiro aqui? Levanta a mão assim. Quem está desesperado assim? Um culto. O que as festas mundanas não resolvem, um culto, Jesus resolve. Nós estamos aqui nessa noite e João escreve, porque Jesus está falando, eu vou para o Pai. Escute, João está dizendo, escrevendo, que Jesus disse, eu vou para o Pai. Tomé toma a palavra e fala, como nós saberemos o caminho? Nós nem sabemos para onde tu vais. E aí Jesus fala para Tomé, Tomé, eu sou o caminho. Vocês não estão me seguindo? Continuem. Se vocês me seguirem, não tergiversarem, ainda que morram, eu sou a vida. A expressão verdade, e aqui, para quem gosta de fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese, que eu nem sei muito o que é, mas vai entender que isso daqui também faz uma tipificação ao tabernáculo. Quando você vê, por exemplo, o tabernáculo que foi levantado, no tabernáculo tinha 3 portas para entrar, para o átrio, para o lugar santo e para o santíssimo. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele é a primeira porta que ele dá acesso ao átrio. Quando ele fala que ele é a verdade, ele é o acesso que te dá o lugar santo. Quando ele fala que ele é a vida, é porque você está dentro do santíssimo. E ele fala, ainda que morra, viverás para a glória do nome do Senhor. Você está aqui nessa noite, eu finalizo.
ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é ninguém vai, é ninguém vem. Por quê? Porque Ele estará junto ao Pai e Ele estará esperando a igreja. Então nós estamos aqui nessa noite e Ele é mudança de vida para mim e para você. Se você ainda está vivendo a vida antiga, a vida, olhe para mim, se você ainda está vivendo a sua vida antiga, passada, querendo encaixar a vida do mundo com a igreja, João dá um grito isso na epístola dizendo: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Adolescentes, nós precisamos, jovens, nós precisamos renunciar sim, desejos carnais. Precisamos renunciar à nossa juventude. Eu me recordo quando eu entreguei minha vida para Jesus com 17 anos, eu queria fazer 18 só para jogar bilhar no bar. Porque antigamente se a polícia passasse, dizia que ia preso. Com 17 Jesus me encontrou. Eu era católico não praticante, eu acho que eu demorei 6 anos para fazer Eucaristia e Crisma. Eu acho que a moça quase me matou depois que eu virei crente. Fui para a igreja, 17. Os meus amigos começaram a falar: rapaz, você vai perder a sua juventude agora que vai começar a ficar bom, agora que você não vai dar satisfação para ninguém, agora que você vai para a igreja. Mas os pastores, os meus líderes falavam: você não está perdendo a sua vida, você está investindo a sua vida. Adolescente, jovem, igreja, você está aqui nessa noite, essa palavra é para mim e para você. Não permita que o diabo desvie o teu foco, desvie o teu caminho. Você está aqui nessa noite, seu pai pode não ser crente como o meu não é. Eu não conheço meu pai, eu sempre disse isso aqui, eu não tenho criação de pai. A minha mãe até hoje luta pelo vício do cigarro. Eu não tenho família cristã, meu pai não é pastor, minha mãe não é missionária. Mas Jesus apresentou um caminho e disse: me segue, vai. Então você está aqui nessa noite, qual é a tua desculpa? Se meu pai fosse pastor, ele não é, então seja você um pastor da sua família. Minha mãe não é crente, seja você crente e pregue o evangelho, evangelize, fale de Jesus. Quem ama esse caminho aqui, irmãos? Adolescentes e jovens, hoje eu estou com 36, já estou quase careca. Quem fazer implante na faixa aí me chama depois. O mundo prega uma falsa verdade. Sabe o que o mundo prega? Eu finalizo 2 minutos, porque senão ninguém me chama mais para pregar na minha igreja. As pessoas estão fingindo. O mundo prega uma falsa verdade, quer ver? Entra no Instagram. Você pega um influencer, que não influencia ninguém. Você pega um influencer, que ele tem 500 mil seguidores. Eu não vou nem falar nome aqui para não mexer com o sentimento de ninguém. Você pega lá uma influenciadora do TikTok. Eu quero ser TikTok. Aí chega na igreja com a mente toda perturbada, dizendo: pastor, eu quero colocar um piercing, eu quero fazer tatuagem, eu quero rapar aqui. É curso para Satanás. Você entende que pessoas estão olhando para o mundo, e o mundo está tentando pregar para a igreja como a igreja deve viver. Escute, você não é religioso, mas você tem um padrão. A criança deu glória. Você não segue os seus costumes, você segue o que está escrito aqui. Ninguém dá glória. Se você quer resposta, volte para a Bíblia. Se você quer que Deus fale com você, se Ele não usar profeta, volte a ler Bíblia, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem anda nesse caminho não anda confundido. Sabe por que tem muitos que estão fraquejando? Estão criando as suas próprias razões. Estão criando as suas próprias filosofias de vida. Crentes que têm costumes
de Siddhartha Gautama, Buda, pessoas que estão dentro da igreja e acham bonito uma filosofia. Eu gosto de Platão, eu gosto de Aristóteles, pode ler, mas essa cultura basta, essa palavra basta. Por que eu estou pregando isso? Tem direção. Adolescente, você vai chegar na escola, jovem, você vai chegar na escola, e os seus professores marxistas de esquerda vão começar a querer mudar a sua fé, mas Deus manda te dizer, assim como eles cantaram aqui, como Daniel, não perturbe, não deixa, não se corrompa, não rejeite Jesus, permaneça firme até o fim. A minha oração é que você permaneça nesse caminho. Se você não estiver comigo nesse caminho, se Deus soprar teu nome, para onde você for, ou você que está me ouvindo, aonde você estiver, não desvie desse caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem tradição, não tem Maria, não tem apóstolo, não tem ninguém. Só Jesus. Fica de pé, eu posso orar por você? Rapidinho. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa mensagem e deseja entregar a sua vida para Jesus? Você entendeu que essa mensagem, ela falou ao seu coração, essa mensagem falou diretamente a você, e você está aqui nessa noite e você precisa entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Todos são cristãos, todos são crentes. Tem uma moça vindo aqui no corredor, é isso? Você pode dar glória a Deus por essa irmã? Vem, minha irmã, vem, acompanha ela aqui, adolescente. A moça aqui, ó, duas adolescentes, acompanha ela aqui, isso. Irmão, a igreja tem que celebrar por uma alma que se converte, irmão. Se você não der glória por uma alma, você tem que vir também. Cadê a segunda pessoa que vem para Jesus nessa noite? Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei para que a nossa igreja foi estabelecida aqui na Liberdade. Foi para impactar esse bairro, foi para mudar vidas. Deus está derramando algo sobrenatural sobre nós nessa noite. Cadê a igreja que celebra nessa noite aqui? O pastor Rogério vai orar. Ele é o nosso pastor. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Sai do seu lugar e vem. Eu quero orar pela igreja. O pastor vai orar por essa irmã. A igreja fecha os olhos em nome de Jesus. Pai, a tua mensagem foi proclamada nessa noite, Senhor. Ó Deus, fala melhor ao coração da tua igreja. Ó Deus, firma os nossos passos. Deus, é no nome de Jesus que nós pedimos, Senhor. Tira todo tipo de confusão da mente dos adolescentes, dos jovens, da igreja de uma forma em geral. Ó Deus, o esfriamento espiritual, que ele não passe nem chegando próximo aqui da Liberdade, em nome de Jesus Cristo.